oportunidade dos nossos encontros presenciais. Enquanto eles não acontecem, nós vamos matando a saudade por aqui. Eu quero que vocês, para acompanhar, né, a nossa aula agora, peguem o seu material, abram o livro a partir da página 68 e nós vamos começar retomando um assunto que nós já falamos, já abordamos um pouco antes, que é o resumo de filme ou sinopse. Só para a gente relembrar mesmo, recapitular algumas informações importantes. Vocês devem se lembrar que nós estávamos estudando o resumo do filme Procurando Dory, né? E aí no nosso encontro online nós falamos sobre ele e a gente parou por aí. Então, para recapitular, o resumo de filme, que também nós chamamos de sinopse, ele traz informações importantes e específicas através de cartazes que são publicados e pregados nos cinemas ou de sites na internet relacionados a páginas que se envolvem muito nesse universo cinematográfico. Também podem ser disponibilizados em revistas, jornais, na parte específica de cultura. Então, por exemplo, as revistas às vezes têm toda uma parte de notícia, entrevista, e aí uma área que fala sobre CDs, sobre livros e sobre filmes que estão em cartaz. E aí lá nessas páginas a gente encontra esse gênero textual, que é a sinopse. Também tem jornais, cadernos de jornais, que tem uma seção inteirinha para falar de cultura. E aí nessa seção nós também podemos encontrar as sinopses dos filmes que estão em cartaz ou de filmes clássicos que de tempos em tempos eles retomam e são abordados com uma nova visão. Bom, o que um filme, um resumo de filme, uma sinopse traz de informação básica? Não pode faltar. Quando a gente fala que não pode faltar, é que toda vez que eu leio ou eu escrevo uma sinopse, o que não pode faltar? O nome do filme, obviamente, logo no início, o assunto sobre o qual o filme trata, sobre o que é, né, que tem ali, os personagens principais em torno dos quais a história se organiza. Então todos eles serão elencados e aí vai haver uma explicação, né, bem direta. As ideias principais, as pistas, e aqui é importante a gente prestar atenção nesse último item, as pistas que conduzem ao que vai acontecer sem revelar o final da história. Por quê? Porque senão, como eu disse para vocês antes, é spoiler e não é agradável. Então pode ser um livro, pode ser um filme, a gente traz as informações gerais, fala sobre eles, né? Mas não necessariamente nós temos a obrigação de trazer o final da história, porque o propósito da sinopse ou o propósito do resumo do filme é justamente instigar. O que significa isso? Fazer com que a pessoa que lê tenha vontade de assistir. É igual quando a gente conta uma história bem legal que a gente leu, ou o filme que nós assistimos para um amigo, e a gente fala assim, nossa, mas eu não vou te contar mais nada, porque eu quero que você assista. Se a gente conta o final, perde a graça, né? Lá no filme que nós assistimos, a gente percebe que a sinopse fala que a Dory, de certa forma, quer muito encontrar a família dela, né? E fala que no meio do caminho dessa aventura ela encontra muitos amigos do passado, mas não fala para nós se ela conseguiu, se ela encontrou ou não a família. Por quê? Porque aí a gente quer assistir. Será que ela encontrou? Será que o final foi feliz? Será que estava todo mundo bem? Né? Então, por isso que é importante que a sinopse mantenha esse suspense, que não conta no final. Quando a gente fala de análise de texto, é muito importante reconhecermos as características do texto, como que ele é produzido, o que o texto apresenta, para a gente ler e entender, mas também para a gente poder produzir, porque as mesmas características que eu observo na escrita, na leitura, as mesmas características que estão quando eu leio, na minha leitura, elas também estão presentes quando eu escrevo, quando eu sou convidado a produzir uma sinopse. Bom,
Sigam aí, na página 68, o exercício 8, que vocês com certeza já fizeram, traz essas informações e volta um pouquinho lá no resumo Filme Procurando Dory. O filme Procurando Dory, o resumo dele, fala sobre a busca de Dory por sua família e por sua origem. Agora, abram aí o seu livro na página 69 e vamos observar. Segundo o texto, Dory vivia uma vida tranquila na companhia de Nemo e Merlin até acontecer algo que a fez sentir falta da família. Que acontecimento foi esse? O acontecimento que fez ela sentir falta da família foi quando ela viu uma migração de mantas. E aí, eu já expliquei isso para vocês lá no nosso encontro online, ela começou a ter flashes de lembrança da família dela e quis voltar para descobrir a própria origem. Bom, o resumo nos informa que em sua jornada em busca dos familiares, ela vê os amigos, mas não traz o fim dessa história, não traz para nós se ela encontrou ou não. Por que isso acontece? Para que não haja spoiler, né? Aí na página 69 fala para a gente trocar ideias e conversar. Nós já até falamos sobre isso, então vocês devem se lembrar. Bom, feita essa primeira parte, há duas perguntinhas aí na página 69 para a gente analisar. Para quem os resumos são escritos? Toda vez que a gente produz um texto, esse texto tem um público-alvo. Ele se destina a um grupo de pessoas especificamente. Por isso que o vocabulário que a gente usa, a linguagem, se é muito formal, se é menos formal, ela está diretamente relacionada à pessoa que vai ler esse nosso texto. Então, toda vez que a gente produz um texto, a gente produz para um grupo específico de pessoas. Quando nós pensamos em resumos, principalmente as sinopses de filme, para quem os resumos são escritos? Para que pessoas? Só lembrando que as respostas de vocês não precisam ser iguaizinhas às minhas, né? Então, vocês já fizeram, nós estamos só reforçando e corrigindo. Observem aí se a informação que você registrou na sua resposta tem a ver com o que eu vou te explicar agora. Bom, geralmente, as sinopses e os resumos se destinam a pessoas que tenham interesse naquele assunto que eu estou resumindo ou que eu estou produzindo a sinopse. Se eu faço a sinopse de um livro que se destina a um público de crianças, a minha sinopse trará uma linguagem acessível para essas crianças e será destinado para elas. Ou seja, dentro lá do meu resumo eu vou escrever tudo isso, né? Vai haver todas essas partes, mas a linguagem que eu vou utilizar, ela tem que se adequar à linguagem do meu leitor, da pessoa que vai ler o meu texto. Então, para quem eles se destinam? Para pessoas que tenham interesse em obras cujo assunto eu vou abordar no meu resumo. Se é um filme, pessoas que gostam de filmes, de animação, e aí a minha sinopse é de animação. Se é sobre um livro, pessoas que têm idade para gostar daquela publicação, entre outras coisas. Onde os resumos de filme costumam ser publicados? Eu disse para vocês no comecinho da nossa aula hoje. Esses resumos de filmes, eles costumam ser publicados em sessões específicas, nos jornais, nas revistas, sessões culturais, que vêm para esse fim. Além dessas sessões culturais, há uma grande possibilidade de eles serem publicados via internet, em páginas que são destinadas à análise de filmes bibliográficos, ok? Ou do universo da cinema, do cinema, né? Desse universo todo que gira em torno disso. Para quem gosta, tem sempre lá um canal, uma área que vai te ajudar a entender. Galera, página 70, abram aí, por favor, lá na página 70, vocês vão encontrar esse resumo aqui. Página 70. Aqui nós temos o resumo do filme Turma da Mônica Laços. O título do filme é Turma da Mônica Laços. Então, esse daqui é o título do filme. Cebolinha está agoniado, pois o seu cachorro Floquinho simplesmente sumiu. Agora ele e seus amigos, Mônica, Magali e Cascão,
bolam um plano para resgatar o bichinho, mas a turma encontra um grupo rival, transformando a noite em uma busca cheia de perigos. Tá vendo como eu conto muita informação importante, mas fica faltando, por exemplo, será que eles conseguiram encontrar? Será que o Floquinho está salvo? Será que ele voltou para a família dele? Entre outras coisas. Bom, a letra A do número 3 pede para sublinhar no texto o título do filme, Turma da Mônica, Laços. Aí vocês vão passar um traço, vão sublinhar o título. E circular os nomes dos personagens que aparecem na história. Cebolinha é um personagem, o cachorro Floquinho é outro personagem, os amigos Mônica, Magali e Cascão são outros personagens. Você conhece esses personagens? Eles são originalmente do cinema? E aí? Vocês devem pensar sobre essa questão. São do cinema? Eles fazem parte? Na verdade, eles fazem parte da Turma da Mônica e vieram das histórias em quadrinhos. Depois eles foram para o cinema. Primeiro eles vieram das HQs, que são as histórias em quadrinhos. Lá na página 70 tem uma curiosidade bem bacana. Você sabia? A Turma da Mônica, criação do cartunista brasileiro Maurício de Souza, foi publicada pela primeira vez em forma de revista em quadrinhos em 1970. Antes, Mônica era uma personagem secundária nas tirinhas do Cebolinha, publicadas em jornais. Em 1982, os personagens chegaram às telas do cinema com a animação As Aventuras da Turma da Mônica. O filme Turma da Mônica Laços é o primeiro live action, quando personagens animados são interpretados por atores da turminha. Uma curiosidade bacana, né? É bem antiga a história deles. E por último, aí na página 71, para a gente finalizar essa parte. Acompanhem comigo. Na página 71, o exercício 4 pergunta pra gente assim: de acordo com o resumo, a história do filme se passa em torno de qual acontecimento? A história do filme se passa em torno do seguinte acontecimento: o resgate do cachorro Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha. Então, vocês vão marcar um X onde está escrito assim: o resgate de Floquinho, o cachorro do Cebolinha. Esse é o assunto sobre o qual o filme fala, né? Sobre a história do filme. Segundo o resumo, qual é o maior obstáculo da turma nessa aventura? Segundo aquele resumo ali, a gente percebe que o maior problema deles é encontrar um grupo rival, porque se há uma rivalidade, provavelmente esse grupo vai tentar atrapalhar a turma o tempo todo. E depois o 6. Você já assistiu a algum filme adaptado dos quadrinhos? Escreva a seguir, depois conte para a turma. Esse exercício 6 da página 71, eu quero que vocês caprichem na resposta, porque na sexta-feira, quando nós nos encontrarmos, nós vamos proceder aquelas regrinhas básicas que nós já dissemos antes, né? Cada um vai desligar o microfone e vai ligar na hora de responder, mas eu vou fazer uma chamada da turma e assim que nós fizermos a chamada, cada um vai se apresentar e apresentar a sua resposta para a gente poder comentar. Combinado? Eu espero vocês, nos encontraremos na sexta-feira. Tenho certeza que vai ser muito divertido, pelo menos dessa forma a gente mata um pouquinho da nossa saudade. Até lá, um grande beijo!